Não, boss. Desliga, por favor. Vamos ver o que agrada ao Senhor nos ensinar hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Essa noite eu vou usar dois textos para auxiliar a gente no nosso entendimento da palavra. O primeiro deles vai ser Romanos 3 e o outro é em 1 Coríntios 13. Mas esse de 1 Coríntios 13 eu vou usar ele só mais para frente. Antes de nós lermos, eu gostaria de orar ao Senhor e gostaria de pedir aos irmãos que orassem também. Afinal de contas, essa é a exposição da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Já imaginou se você tivesse que andar em meio às trevas e não tivesse a luz para iluminar o caminho por onde você vai andar? Você ia tropeçar em qualquer tipo de coisa. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele de fato forneça luz para o nosso caminho hoje, para que nós saibamos por onde andar. Nosso Senhor, nosso Pai, louvado seja o Senhor, porque aprove a Ti que nós estivéssemos aqui hoje para aprender mais de Ti. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu, conforme a Tua graça maravilhosa. Obrigado pelo Teu favor, pelo Teu amor com o qual o Senhor nos cerca. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo sacrifício de Cristo com o qual o Senhor nos resgatou das mãos da treva, das mãos do diabo, das mãos do pecado, das mãos do inferno. Bendito seja o Senhor pela salvação tão grande que o Senhor nos trouxe. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, eu, assim como meus irmãos, viemos aqui hoje para louvar o Senhor da maneira como o Senhor é digno e para aprender a Tua palavra. Eu te peço hoje, ensina-me a Tua palavra e ensina a Tua palavra para os meus irmãos essa noite. Não viemos aqui para aparecer, mas viemos aqui para Te ver. Não que o Senhor esteja preso nessas paredes, mas viemos aqui para que juntos pudéssemos contemplar a beleza da Tua lei. Pai, eu te peço, conceda-nos graça hoje para que a Tua palavra não fique somente na mente, mas que fique também no nosso coração. Abra o nosso coração para nós colocarmos em prática tudo que o Senhor há de nos ensinar essa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 3. Eu queria ler a partir do versículo 19. Romanos 3, 19. Quem achou diz um amém aí? Ô, gente, vocês estão desanimados hoje, hein? Romanos 3, 19. Está escrito assim: sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Glórias a Deus por essa palavra. Eu estava conversando com o João e refletindo nesse texto, eu parei para pensar, se alguém dissesse para mim, eu vou retirar toda a Bíblia de você, você só pode ficar com uma passagem, eu escolheria essa passagem aqui. Pois é nessa passagem que Deus revela para a gente a glória majestosa do teu Evangelho e a graça dele por nós. O que eu quero nessa noite é simplesmente levar uma reflexão, não somente eu, mas também os irmãos, para que vocês reflitam sobre o porquê da sua vida. Eu só quero que vocês reflitam sobre isso hoje, e eu quero falar algumas coisas que podem guiar um pouco o nosso pensamento. Então, por que você veio aqui hoje? O que te levou a sair da sua casa em pleno domingo à noite para vir aqui para uma igreja? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha? Pais, por que vocês sustentam os filhos de vocês? Ou então, por que é que vocês estudam? Por que é que vocês leem os noticiários? Por que é que quando vocês vêm aqui, vocês cantam junto com a gente? Quando a gente começa a tocar um louvor aqui, por que é que vocês cantam junto? Ou então, por que é que vocês leem a Bíblia na sua casa? Por que é que vocês saem de casa para passear? Por que é que você sai da sua casa para se divertir? Por que é que você faz amigos? Por que é que você vive da maneira que vive? Por que você faz as coisas que você faz? Já parou para refletir nisso? Porque existe um motivo pelo qual tudo que nós fazemos. Nada que nós fazemos a gente faz as coisas por fazer. Sempre a gente quer um propósito. Até a pessoa que ela fica andando desgovernada para um lado para o outro, ela tem um porquê. Às vezes ela quer esparecer a cabeça, às vezes ela quer relaxar, ela quer se concentrar em alguma coisa, quer ter um pouco de paz, privacidade. A vida ela está cheia dos porquês, dos motivos pelo qual nós fazemos as coisas que fazemos. E uma coisa interessante é que duas pessoas podem fazer a mesma coisa com um porquê diferente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinando, falou, quando vocês forem dar as esmolas para os pobres, para os mendigos, para os necessitados, não façam como os hipócritas, porque eles dão as esmolas para serem vistos. Olha o porquê que eles dão as esmolas. Se alguém perguntasse para o fariseu naquela época, fariseu, por que você dá a esmola? É claro que ele não seria sincero, mas se ele fosse sincero, ele responderia, eu dou a esmola para ser visto. Eu dou a esmola para que os outros vejam e assim possam pensar que eu sou uma pessoa boa. Da mesma maneira, pode ir um cristão e fazer a mesma coisa. Ele pode ir lá e dar a esmola para o mendigo, mas se você perguntar para ele por que você deu a esmola, ele vai dizer, porque eu amo essa pessoa. Deus mandou eu amar ela e por causa disso eu estou fazendo isso. Então, existem vários porquês na nossa vida, mesmo através da mesma ação. Por exemplo, algumas pessoas vêm para o culto. Umas pessoas vêm para o culto para bater cartão. Outras vêm para se aparecer. Outras vêm para louvar a Deus. Cada uma vem para o culto, faz a mesma coisa, só que cada uma faz com um motivo diferente. E é claro que nós devemos ir aqui para a glória do Senhor, mas infelizmente nem todos fazem isso. E eu gostaria de refletir nessa noite, por que eu faço o que eu faço? Eu queria que você começasse a pensar, por que você cultua a Deus? Por que você obedece a Deus? Por que você cumprimenta os irmãos e busca estar em comunhão com a igreja? Por quê?
E, para ajudar a nossa reflexão, eu gostaria que nós entendesse um pouco o texto que eu acabei de ler aqui. Esse texto fala sobre a graça de Deus, e a graça diz muito sobre o porquê da nossa vida. Primeiramente, no versículo 19 e 20 está escrito assim: sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aqui eu até gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta no texto que nós lemos, porque eu vou reler bastante esses versículos, esse trecho aqui. Ora, o que Deus fez com o mundo? O que quer dizer essa lei que o texto está falando aqui? Primeiro, Deus criou o homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, ele tem uma vontade para o homem. Deus, ele não quer que o homem ande de qualquer maneira. Deus quer que o homem, ele ande segundo a vontade de Deus. Deus tem um jeito que ele quer que nós caminhamos. Deus tem um jeito que ele quer que você ande. Ele tem uma maneira que ele quer que você se comporte. Ele não quer que você caminhe no pecado, ele quer que você caminhe em santidade. Então Deus tinha essa vontade. Deus tinha a vontade de que nós fôssemos honestos, de que nós não mentíssemos, de que nós não agredíssemos o nosso próximo. A vontade de Deus era que nós amássemos uns aos outros, é que nós nos respeitássemos, é para que houvesse paz, harmonia e comunhão entre nós. A vontade de Deus também, e acima de tudo, era que nós amássemos a Ele, era que nós respeitássemos a Ele, tivesse temor diante dEle, é para que nós entrássemos em Tua presença, para adorar o nome dEle. Deus tinha essa vontade para o homem. E o que Deus fez? Deus criou o homem, e Ele viu que o homem pecou. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e eles pecaram, eles quebraram o mandamento do Senhor. E através disso o pecado entrou no mundo. E Adão e Eva jamais foram as mesmas pessoas novamente. Depois que o pecado entrou nelas, depois que o pecado entrou na vida de Adão, na vida de Eva, acabou-se a harmonia na vida deles. Acabou a harmonia que eles tinham com Deus. Acabou a harmonia que eles tinham um com o outro. Acabou a harmonia que eles tinham com a natureza. Pense bem, depois que eles pecaram, Deus, ele saiu no jardim à procura de Adão. E Adão se escondeu porque estava com vergonha. Já não havia mais harmonia entre o homem e Deus. O homem sentiu vergonha de estar na presença de Deus. Da mesma maneira que quando Deus pergunta para Adão, por que você comeu da fruta? Adão, ele já não assume a culpa. Ele transfere a culpa para a mulher dele, para Eva. Ora, Adão e Eva andavam na mais perfeita harmonia, mas depois que chegou o pecado, quebrou-se a harmonia. E Deus, depois, por fim da sentença, ele falou assim: e a terra vai produzir espinhos e cardos. O que acontecia? A terra, ela era totalmente harmônica com o homem, mas infelizmente agora, de certa forma, ela nos é agressiva. Nós observamos as erupções vulcânicas, os maremotos que acontecem por aí, os terremotos, as enchentes, as doenças que vêm sobre nós. Acabou-se a harmonia que nós tínhamos com a natureza. E por isso o mundo está esse caos que nós vemos hoje, por causa do pecado. Então, uma vez que o homem peca, quebra essa harmonia que ele tem com Deus. Se quebra a harmonia, quebra o contato, quebra a relação, quebra a comunhão, quebra a intimidade. Então o homem passou a andar distante do Senhor. Ora, se o homem está distante de Deus, como é que o homem vai saber de que jeito Deus quer que ele ande? Se nós estamos distantes do Senhor, como é que eu vou saber qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? É necessário que eu esteja perto. Se vocês quiserem saber a maneira que eu penso, vocês precisam se aproximar de mim. As pessoas que moram lá no Japão, elas não fazem nem ideia das coisas que passam na minha cabeça. Já o João, que é um amigo meu próximo, basicamente ele conhece os pensamentos, ele conhece as minhas crenças, conhece as minhas preocupações, porque ele está perto. Como é que um homem vai conhecer a vontade de Deus se ele não se aproxima de Deus, se ele não está perto?
Então o que Deus fez? Deus, ele expressa a sua vontade na lei. Deus envia essa lei aqui que nós acabamos de ler no versículo 19 e 20. E nessa lei ele manifesta a tua vontade por escrito. Deus manda Moisés registrar tudo aquilo que ele queria que nós como homens fizéssemos para ele e para o nosso próximo. Então é nessa lei que nós encontramos os mandamentos de que devemos amar uns aos outros, de que devemos amar o Senhor, de que nós não devemos fazer outros ídolos, de que nós não devemos mentir, de que nós não devemos matar, de que nós não devemos roubar, de que nós não devemos dar falso testemunho. Então, Deus vendo a iniquidade do homem, Deus vendo que o homem estava distante dele, ele envia a lei, e nessa lei, Deus mostra a tua perfeita vontade para nós. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque essa lei, ela não somente é a expressão da vontade do Senhor, mas ela funciona como a legislação do nosso mundo espiritual. Você que vive no Brasil, você está debaixo de uma legislação, você está debaixo de uma lei. Se você matar uma pessoa, vão te aplicar uma sentença. Você vai preso, porque você quebrou a lei da nação. Você quebrou, basicamente, o mandamento. Da mesma maneira acontece com Deus. Deus é um Deus justo. Então, cada vez que Ele expressa a vontade dEle e nós fazemos o contrário, Deus tem a obrigação de nos aplicar a sentença. Deus tem a obrigação de nos punir. E como vocês já sabem, a punição para o pecado é a morte. E não somente a primeira morte que nós conhecemos, que é quando a pessoa apaga nessa vida, ela nunca mais acorda, mas também está falando da segunda morte, que é quando o homem vai para o inferno. Nós não entendemos que o lugar mais apropriado para os criminosos não é na cadeia? Então, na visão de Deus, o lugar mais apropriado para os pecadores é no inferno. E tudo isso a partir dessa lei que o Senhor mostrou. Deus não somente manifestou a lei dele, para que nós pudéssemos conhecer a tua vontade, mas Ele também mostrou a lei dele, para que nós pudéssemos reconhecer a nossa imperfeição. Porque a lei do Senhor diz muitas coisas acerca da maneira como nós devemos viver. Ela diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você faz isso? Quantas pessoas à sua volta você ama da mesma maneira que você se ama? Já contou alguma mentira na sua vida? Você já agrediu alguém? Em relação aos homens ou às mulheres, Jesus falou que para adulterar você não precisa sair com uma pessoa e levar ela para um motel ou algo do tipo. Pelo simples fato de você olhar para ela e você cobiçar ela no seu coração, você já cometeu adultério. Alguém aqui já cometeu adultério alguma vez na vida, nesse sentido? Jesus falou assim, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás. Mas ele falou assim, aquele que já pensa mal do seu irmão dentro da sua cabeça, aquele que disser para o seu irmão, seu idiota, esse aí já vai ser réu de juízo. Você já matou alguém dentro da sua cabeça? Já teve uma pessoa que você queria muito agredir ela, mas você só não fez isso porque você ia estar em mau lençóis se fizesse? A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. E eu pergunto, o que você tem feito ao longo da sua vida? A Bíblia também diz que nós seremos julgados por causa das nossas palavras. Você já proferiu alguma palavra para deixar o outro para baixo? Você já proferiu alguma palavra que ofendesse alguém, com o propósito de deixar a pessoa chateada? Você alguma vez já disse algum palavrão, ou alguma vez já disse alguma coisa que não deveria dizer? A Bíblia diz que nós prestaremos conta das nossas palavras. Ela também diz que nós prestaremos conta até das coisas que nós deixamos de fazer. Porque em Tiago está escrito que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, este peca. Você alguma vez sabia fazer o bem, sabia o que era o certo e deixou de fazer? Você viu a injustiça acontecendo e permaneceu calado? Alguma vez você fez isso na sua vida? Porque se você fez, assim como eu fiz, infelizmente nós nos enquadramos nesse texto aqui, onde Paulo está dizendo que pela obediência à lei ninguém será declarado justo. A Bíblia diz
que haverá um tribunal quando essa vida acabar. E nesse tribunal nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas coisas que nós deixamos de fazer. E nesse dia, aos justos, Deus vai dar a passagem para o céu. E para os pecadores, Ele iria dar uma ida sem volta para o inferno. Baseado em tudo isso aqui que foi ensinado, se tivesse você presente no tribunal de Deus hoje, onde você iria estar? Vocês devem perceber que vocês não são santos, assim como eu não sou santo. Porque no versículo 23 aqui, Paulo diz: pois todos, sem exceção, todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Não é só você que erra, todo mundo erra. Eu erro, o pastor Everson não está aqui, mas ele também erra. O seu vizinho erra, as pessoas que passam aí na rua atrás de nós, erram também. Tudo isso acontece por causa do pecado que habita em nós. Então o ser humano ele não tem condições de se achegar a Deus por conta própria. O ser humano, por natureza, ele está diante de uma avalanche. Essa avalanche vai cair em cima da cabeça dele assim que o dia que o tribunal de Deus chegar na vida dele. E existe uma avalanche pendente para cair sobre a sua vida, uma avalanche da ira de Deus. E para ela cair, basta que esse último dia chegue. E o que nós podemos fazer diante disso? Porventura, alguma coisa que você pode fazer pode compensar todos os pecados que você cometeu na sua vida? Porventura, alguma coisa que você pode fazer pode compensar os erros? Pode compensar as coisas boas que você deixou de fazer, que sabia que deveria fazer? Ou você pode fazer alguma coisa para compensar a maneira como você pecou com as suas palavras durante toda a sua vida? Eu gostaria de dar um exemplo mais prático. Ano passado, o ex-presidente da República, o Lula, ele foi preso. E há quem defenda ele, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço detestava aquele cara. Agora pense bem, segundo a sentença que foi dada, Lula, ele praticou alguns atos de corrupção. Infelizmente, nós sabemos que existem muitos outros com valores muito mais astronômicos do que aquele lá do triplex e outra coisa lá que foi apresentada. Agora, imagine que vergonha seria para a justiça brasileira se eles julgassem o Lula e o Lula fosse absolvido, se ele fosse solto. Já imaginou se os juízes, se o Supremo Tribunal, o juiz lá da segunda instância, que eu não entendo muito de questão jurídica, mas já imaginou se o juiz chegasse lá e falasse: não, Lula não vai ser preso, Lula está absolvido. Imagina que vergonha seria para essa nação. Eu mesmo lembro do dia que ele foi preso, porque foi dado a sentença, falou assim: Lula, você tem que se entregar até tal hora. E ele não se entregou até a hora que o juiz tinha estipulado, eles ficaram negociando a maneira como ele ia se entregar. E também passou nos noticiários que enquanto ele não se entregava, no lugar onde ele estava, estavam fazendo churrasco. Estavam fazendo aquele monte de coisa. Eu fiquei irado naquele dia, eu falei: isso é uma vergonha para a justiça brasileira, a gente tem um criminoso que está solto e o cara está fazendo churrasco, enquanto a gente está aqui se ferrando. Eu fiquei irado com aquilo. Agora vocês imaginam um Deus que é justo. Como ficaria a imagem do Senhor se Ele pegasse pecadores como nós e Ele simplesmente absolvesse? Chegasse lá e falasse: não, eu não vou mandar vocês para o inferno não, eu vou esquecer todos os erros que vocês cometeram. Imagina de que maneira os anjos iriam olhar para Ele. Iria olhar da mesma maneira que eu iria olhar para os juízes desse país, caso eles soltassem o Lula. Deus é justo, e Ele precisa fazer justiça. Então, ao culpado, Deus não tem por inocente. E como vocês devem ter percebido, não há nada que vocês possam fazer. Existe alguma coisa que Lula pode fazer para compensar toda a desgraça que ele causou para a nossa nação? Não adianta. As pobrezas que ele causou aí, ele não tem dinheiro para restaurar isso. Da mesma maneira, você não tem condição de refazer todos os erros que vocês cometeram. Afinal de contas, a Bíblia diz que os anjos estão em volta do Senhor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Enquanto você está aqui me ouvindo, os anjos estão lá clamando que o Senhor é santo. E eles também dizem que a terra está cheia da glória do Senhor. Isso significa que enquanto nós estamos aqui, a terra está glorificando a Deus. O leão glorifica a Deus quando ele ruge lá na selva. O passarinho glorifica a Deus quando ele canta. O passarinho também glorifica a Deus quando ele faz o seu ninho. As estrelas glorificam a Deus enquanto elas brilham. A lua glorifica o Senhor enquanto ela está em volta no nosso planeta. E tudo eles fazem para a glória de Deus. Tanto a criação, tanto os seres vivos quanto os inanimados, assim como os anjos. Então, nesse exato momento, a criação inteira está adorando o nome do Senhor. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo enquanto eles fazem isso? Enquanto você dorme, os anjos clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto você vai para o trabalho, os anjos dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. E os homens aqui, ao invés de se juntar a eles e clamar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os homens se esqueceram de Deus. Assim como nós. E nós nos distraímos no nosso trabalho. E nós procuramos diversões. E cadê o santo da nossa boca? Cadê o nosso louvor? Vocês percebem quão pecadores nós somos? É por causa disso que Jesus Cristo veio. É justamente por isso que Jesus Cristo veio nessa terra morrer por nós. Se a coisa não fosse tão feia assim, Deus não precisava vir. Ele só veio porque a gente está no abismo do abismo. E por isso Paulo escreve essa passagem. E eu quero prosseguir a nossa leitura. Voltando no versículo 20. Só para reafirmar o que eu já disse. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Mas agora se manifestou uma justiça. Se você não sabia como você iria fazer para se livrar da culpa de todos os seus pecados, Paulo traz o Evangelho, ele traz a boa notícia, ele diz, agora se manifestou uma justiça. Agora você tem um meio através do qual você possa ser justificado de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, de todas as palavras profanas que você cometeu. Agora se manifestou uma justiça. E olha que coisa maravilhosa, que se manifestou uma justiça que provém de Deus. A justiça ela não provém de você. A justificação não vem das coisas que você faz. A justificação não vem por causa daquilo que você é. A justiça, ela vem de Deus. Ela vem de cima, ela vem do alto. Não há nada que nós podemos fazer. Mas Jesus falou, para o homem a salvação é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, Deus envia a justiça. Uma justiça que provém de Deus, e ela é independente da lei. Significa que essa justiça, ela vem de Deus, ela cai sobre as nossas vidas, e ela não depende da maneira que você obedece à lei do Senhor. Ela não depende das suas falhas. Independente se você falha todo dia ou não, independente se você cai 10 vezes ao longo do dia ou não, a lei, ela vem, a justiça de Deus, ela vem independente da obediência à lei. É claro que isso não é pretexto para a gente sair pecando da maneira como a gente quer, mas ninguém é salvo por causa da obediência. Nós somos salvos por causa de Deus. Ninguém é salvo porque é bom, afinal de contas, bom não existe nenhum. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. E dessa justiça testemunham a lei e os profetas. Paulo está falando que todo o seu Antigo Testamento aqui, por mais que muitas pessoas não perceberam, o Antigo Testamento inteiro falava dessa justiça que provém de Deus e que não depende da lei. Só que os homens, até o momento, eles não tinham percebido isso. E Deus revelou isso para Paulo e agradou a ele que nós soubéssemos disso através da sua Sagrada Escritura. Prosseguindo, versículo 22. Essa justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então existe uma justiça
essa justiça vem de Deus, essa justiça não depende da sua obediência à lei, ela depende da fé que você tem em Jesus. Então, a partir do momento em que você crê em Cristo, Deus carimba, diz, está justificado, não existe mais culpa, não existe mais condenação contra essa pessoa, porque a justificação, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Ora, mas eu falei aqui que Deus é justo, e como é que chega simplesmente Jesus, e agora nós somos justificados? O que aconteceu com os nossos pecados? Afinal de contas, se Deus é justo e nós somos pecadores, a sentença tem que ser paga. Mas para isso eu continuo lendo. No versículo 23, já lemos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha agora no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que existe a justiça que não vem de você, vem de Deus. A justiça não depende da sua obediência, depende da fé que você tem em Cristo. E a justiça vem gratuitamente. Ela vem de graça. Não há um preço que você precisa pagar pela sua salvação. A salvação, ela vem de graça. É gratuitamente, pela graça do Senhor. Deus é um Deus de graça, por isso Ele disponibilizou a salvação de graça. Ninguém paga preço para ir para o céu, a salvação é de graça. Até porque se a salvação dependesse 99% de Deus e 1% de nós, todo mundo iria para o inferno. Porque não há nada que nós podemos fazer. Agora se manifestou uma justiça. Vem de Deus, não depende de você. A justiça, não há um preço que você precise pagar. A justiça, ela vem gratuitamente, ela vem de graça. Continuando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então está falando que essa justiça, ela não vem somente pela graça, ela vem pelo resgate que Jesus Cristo fez. Mas que resgate é esse? O pergunto que eu acabei de perguntar agora há pouco. O que aconteceu com os nossos pecados então, se nós somos justificados? Afinal de contas, se o Lula for solto amanhã, vão perguntar o que aconteceu com a pena. E aqueles 12 anos lá, claro que ia ser a pena que ele ia levar. O que aconteceu com as acusações que tinham contra ele? Da mesma maneira. O que aconteceu com seus pecados, afinal? Se nós somos justificados por Deus, onde é que foi parar todos os atos de injustiça que você cometeu? E por isso Paulo continua. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, grava bem essa palavra, tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É de se perguntar, se Deus é justo, então onde é que está a condenação pelo pecado? Porque muitos ateus se queixam disso. Se Deus é justo, por que é que tem tantos estupradores por aí? Por que é que tem tantos assassinos ou tantos corruptos? E esses caras estão levando uma vida boa, eles não estão sofrendo. Onde é que está a justiça de Deus? Sabe onde está a justiça de Deus? Está nessa palavra que a gente leu aqui, ó. Na sua tolerância. Deus estava tolerando, Deus estava adiando a justiça. Deus estava adiando a sentença. O que Deus fez? Deus viu todos os nossos erros, e Ele viu a nossa corrupção, Ele viu a tua imundície, e Ele falou assim, eu poderia mandar esse cara para o inferno agora, mas eu vou esperar um pouco mais, eu vou dar um pouco mais de tempo. Então Deus suportou os pecados anteriormente cometidos na sua tolerância. Mas houve um tempo em que cessou essa tolerância, pelo menos para nós, o povo de Deus. Porque o que Deus fez? Observe o versículo 25. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a tua justiça. Os ímpios perguntavam, cadê a justiça de Deus? Deus mostrou aqui, está em Jesus Cristo.
Porque o que Jesus Cristo fez? Sabe o pecado que você cometeu? Sabe as palavras profanas que você diz? Sabe o bem que você deixou de fazer? Deus pegou tudo isso e lançou sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou pelo erro que você cometeu. Jesus Cristo pagou pelo seu pecado, pagou pelas suas falhas. A sentença que você deveria receber, Jesus Cristo recebeu lá na cruz. Na cruz, o castigo de Jesus não foi ter os pregos nas suas mãos e nos seus pés. O castigo de Jesus não foi ter sido açoitado pelos homens. O castigo de Jesus foi receber a ira de Deus que via por causa do seu pecado. Na cruz, o castigo de Deus não foi os homens. O castigo de Jesus foi o próprio Deus que deu. Jesus não sofreu por causa da força do homem. Jesus sofreu por causa da força de Deus. A Bíblia diz porque agradou ao Senhor moê-lo na cruz. Observe bem, Jesus é Deus, Ele conhece o Pai. Ele conhece a força do Pai. Diferente de nós não sabemos do que nosso Deus é capaz. Nós só sabemos que Ele é capaz muito mais daquilo que nós imaginamos. Mas como Cristo é o próprio Deus, Ele conhece a força de Deus. E Cristo, conhecendo a ira do Senhor, momentos antes dele ser crucificado, Ele orou no Getsemane. E quando Ele lembrou da ira de Deus que ia ser derramado sobre a vida dele, Ele suou gotas de sangue. Imagina bem, a gente não está falando de um covarde, a gente está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, cara, Jesus Cristo, Ele aguenta qualquer coisa. Mas quando Ele meditou na ira do Senhor, Ele suou gotas de sangue, de preocupação e de pavor, sabendo aquilo que o esperava na cruz. O que Deus fez na cruz? Deus tratou Jesus Cristo como deveria ter tratado você, para que hoje Ele tratasse você como Ele deveria ter tratado Jesus Cristo. Afinal de contas, se os pecadores hoje tivessem noção do que é o inferno, eles também estariam suando gotas de sangue, assim como Jesus suou. Jesus pagou pelos nossos pecados e as nossas iniquidades Ele lançou sobre si. Então nisso Deus mostra a sua justiça. O que aconteceu com os seus pecados? Foram pagos por Jesus Cristo. Deus não esquece pecados. Deus pune pecados. A diferença é que o seu pecado Ele puniu na pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o nosso representante. Então, a partir do momento em que Cristo morre e é punido pelos nossos pecados, era como se nós estivéssemos sendo punidos pelo nosso pecado. E agora que os nossos pecados foram punidos e Deus é justo, Ele não tem mais motivos para te condenar. Da mesma maneira que depois que Lula cumprir a sentença dele na prisão, já não há mais motivo para ele continuar na prisão, porque ele pagou pela sua sentença. Isso significa o quê? Que se uma vez que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, e Deus é justo, Ele vai te condenar por quê? Então, a partir do momento em que Cristo morre por nós, paga pelos nossos erros, e você tem fé, porque a justificação é mediante a fé, Deus te declara justo. E de maneira justa, porque a Bíblia diz, em sua tolerância, Ele havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo. Isso é, Ele mostrou que Ele é justo, porque Ele não deixou impune os pecados, Ele puniu os pecados. E ao mesmo tempo, para que Ele fosse justo e justificador. Então, além de Deus ser justo, isso é, além de Deus não deixar os pecados impunes, Deus é justificador. Ele nos justifica de todo o pecado. Portanto, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Jesus te justificou. E aí vem a boa notícia, porque quem tentará alguma acusação contra nós? É Deus quem nos justifica. É Cristo que morreu por nós. Então, uma vez que você justifica, você é declarado salvo. Você é declarado salvo e a sua salvação ninguém pode tirar de você. Porque a sua salvação vem de Cristo, não vem de você mesmo. Está pago já. Jesus pagou não só pelos pecados que você cometeu, mas pelos pecados que você ainda vai cometer.
Não existe mais nada que possa trazer alguma culpa para você diante de Deus. Nós não seremos mais culpados, porque os nossos erros já foram pagos até os futuros. Imaginou se você fosse no supermercado e a pessoa falou assim: veio alguém aqui e pagou por todas as coisas que você comprou e já deixou pago por todas as outras coisas que você vai comprar nesse supermercado. E aí você pode levar o que você quiser de graça. Da mesma maneira, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E agora que nós temos fé nele, nós podemos entrar de graça no céu. Esse é o Evangelho de Deus. E a Bíblia não somente diz isso, ela diz que Deus nos ama. Ela não somente diz que Deus nos ama, mas ela diz que o Espírito Santo vê as nossas fraquezas e nos ajuda em nossas fraquezas. E o mesmo Espírito Santo, ele está com o Pai e ele intercede por nós. Enquanto você dorme, o Espírito Santo está à destra do Pai, dizendo: Senhor, ajuda ele, faz ele continuar caminhando em pé. Ele está intercedendo por você. Enquanto você presta atenção em mim aqui, ele está intercedendo por você. Ele é um intercessor 24 horas por dia, 24/7. Enquanto você dorme, ele intercede por você. E a Bíblia não somente diz isso, a Bíblia também diz que o Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, também está à destra do Pai, o qual também intercede por nós. Enquanto você está aí sentado, Deus te ama, o Espírito Santo te ajuda nas fraquezas, intercede por você, e Jesus Cristo também intercede por você. E a mesma Bíblia também diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A mesma Bíblia também diz que Cristo é poderoso o suficiente para nos trazer limpos de toda a imundícia diante da presença do Senhor. Você percebe que ninguém tem poder para tirar a salvação que você tem? Se você cair amanhã, Deus continua te amando. Se você cair amanhã, você continua justificado. Da mesma maneira que eu continuaria justificado se eu não viesse para o culto hoje. Se eu não vier nunca mais para o culto na minha vida, eu continuo justificado, porque Jesus pagou pelos meus erros. Se eu não pregasse aqui hoje, eu continuaria justificado. Se vocês deixassem de vir aqui e ficassem na sua casa hoje, vendo jogo de futebol, vendo assistindo novela, o sangue de Jesus te purifica disso, se você tem fé nele. Ele purifica de todos os nossos erros, dos presentes, dos passados e do futuro. E aqui eu chego na reflexão onde eu queria chegar. A palavra do Senhor diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode trazer alguma acusação contra nós, porque os nossos pecados já foram pagos. Isso significa que nada que seja feito pode tirar a nossa salvação. E agora eu faço a pergunta: se a sua salvação não depende da sua obediência, se a sua salvação não depende dos seus acertos ou fracassos, por que ser fiel a Deus? Vou repetir. Se a sua salvação ela não depende do seu desempenho, se a sua salvação não depende de quantas vezes você erra ou você fracassa na vida, por que servir a Deus? Como eu falei para vocês, se eu ficasse em casa hoje, Deus continuaria me amando da mesma forma. Se você ficasse na sua casa hoje, Deus continuaria te amando. Por que você veio aqui? Por que você serve ao Senhor? Por que você é fiel à palavra de Deus? Deus deixou a vontade dele para nós. Se você conseguir fazer essa vontade, você vai ser salvo do mesmo jeito. Se você tentar fazer essa vontade e você falhar, você vai ser salvo do mesmo jeito. Então por que ser fiel? Para que servir a Deus? Eu conheço muitas pessoas da faculdade, eu poderia estar numa festa hoje. Meus amigos lá, se eu fizesse amizade com eles, iam me chamar para ir no boteco agora, eu poderia estar lá agora. Mas por que eu estou aqui? É claro que pregar para mim é um grande privilégio, mas Deus também nos exorta nessa noite. E se eu estivesse numa festa, provavelmente eu estaria me divertindo mais do que eu estou aqui hoje. Apesar de que pregar é um privilégio tremendo que nenhuma coisa no mundo pode compensar. Pô, conheço muita gente, poderia estar bebendo com os meus amigos agora,
eu poderia estar em casa, eu poderia estar dormindo já, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Eu poderia fazer minha atividade física, que eu gosto de fazer quase todo dia. Mas por que eu vim aqui? E é nisso que eu gostaria que vocês refletissem. Porque se vocês vieram aqui buscar salvação através da frequência nos cultos, vocês não vão levar nada para casa. Porque a justificação não é mediante a frequência nos cultos, a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Quero saber por que você vem aqui, eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Porque só existe um motivo pelo qual nós devemos fazer o que fazemos na nossa vida, uma vez que a salvação vem pela graça. E nisso eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios é o próximo livro da Bíblia. Vocês estavam em Romanos, depois de Romanos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto aqui, ele vai trazer a resposta para essas perguntas que eu estou fazendo. Afinal de contas, se a minha salvação não depende da minha obediência, eu vou ser fiel por quê? E Paulo responde em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, grave essa palavra, nada disso me valerá. Ainda que eu faça o que quer que eu faça, se eu não tiver amor, disso nada vai me valer nada. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado por uma causa, ainda que eu pegue todo o meu dinheiro e distribua aos pobres, se eu não tiver amor. Sabe o que o Paulo está dizendo? É que se você vem aqui no culto, sem ser por amor a Deus e por amor aos irmãos, você veio aqui à toa. Paulo está dizendo que cada vez que você abre as escrituras na sua casa, cada vez que você dobra o seu joelho para orar a Deus, se você não faz isso por amor, você faz isso à toa, não te vale nada. De que adianta eu vir aqui e tocar umas coisas bonitas aqui no culto, tudo? Se eu não fizer isso por amor a Deus e por amor aos irmãos, isso não vale nada. Só vale o que foi feito por amor. Aí você pode dizer, mas se eu não tiver amor, se você não tiver amor, você não é cristão. Se você não tiver amor, Deus nunca te salvou. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o que está escrito em 1 João 4,8. Então, se dissemos que uma vez Jesus Cristo nos salvou, nós devemos ter amor. E nós devemos fazer uso desse amor para servir ao nosso Deus. E aí eu volto no início da mensagem. As pessoas podem vir aqui por diversos motivos. Existem aqueles que vêm no culto, cuidando que a salvação está no culto. As pessoas que pensam que vão ser salvas porque elas vêm aqui todo domingo, elas não vão. A salvação é mediante o sacrifício de Cristo e mediante a fé. Existem pessoas que elas vêm aqui só para mostrar para a gente que ela é crente. Não adianta de nada. Ela não vem por amor. Existem pessoas que vêm aqui só para desencargo de consciência. A sua consciência não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Então por que vir aqui? Porque é por isso que Deus deu o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. É justamente por isso que esse é o maior de todos os mandamentos. Porque sem amor você não pode fazer nada. Eu gostaria que você refletisse por que você trabalha. Porque se você trabalha sem amor, você está trabalhando à toa. Pode até ser que o seu trabalho traga o sustento para as pessoas que você ama. E de fato, o sustento, o dinheiro que gera do seu trabalho vale de alguma coisa, porque é por amor que você faz aquilo, para sustentar as pessoas. Mas se você não sente amor por aquilo que você faz, o tempo que você passa trabalhando, basicamente você está desperdiçando. E se você não vem aqui por amor? É por causa disso que as pessoas, elas vêm ao culto só nos domingos.
Pelo menos não estou julgando ninguém aqui que a pessoa precisa vir em outros cultos para que ela seja salva ou algo do tipo. Isso não tem nada a ver. Existem pessoas que nunca tiveram condição de frequentar um culto na vida e elas serão salvas. Mas essa é a diferença entre a pessoa que ama o Senhor e a que não ama. A que ama o Senhor, ela vem aos cultos da igreja, ela vai às reuniões da igreja, ela lê a palavra em casa, ela ora porque ama a Deus. Simples assim. Ela não precisa de nenhum outro motivo. Já imaginou Paulo? O tanto de vezes que Paulo foi castigado por causa do evangelho. Chegasse qualquer um de nós lá, Paulo, você não precisa fazer isso, você já está salvo, cara. Eu falo, eu amo. É por isso que eu faço. Já imaginou os missionários? Vai lá para a Coreia do Norte, onde o cristianismo é perseguido. Cara, Jesus já te salvou, você não precisa fazer isso. Mas eu vou lá porque eu amo a Deus. E a pergunta do Senhor para nós essa noite é: onde é que está o nosso amor? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está o nosso interesse em fazer as coisas para o Senhor e não para nós mesmos? Porque é ridícula a intenção de alguns de servir a Deus na intenção de ser salvo. Cara, fazer as coisas para ser salvo não é sinônimo de virtude nenhum. Você pega aqueles bandidos que estão na prisão, você pode pegar o cara mais malvado de todos que tiver lá. E se você falar para ele, cara, se você servir merenda na escola, você vai se livrar dessa sentença que você tem. O cara vai, você acha que ele vai ser besta? Da mesma maneira, se servir ao Senhor fosse a condição para que fôssemos salvos, e os ímpios tivessem condição do que é o inferno, todo mundo ia servir a Deus. Nós não servimos a Deus para ser salvos. Nós servimos a Deus porque somos salvos. E eu retorno à pergunta: onde é que está o nosso amor? Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando da coisa que, se você não tiver ela, nada que você fizer na sua vida vai fazer sentido. Você pode chegar lá diante de Deus: Senhor, eu fiz isso, isso e aquilo, eu preguei, milhões se converteram, Senhor, eu construí igrejas, eu ofertei na sua casa, Senhor, eu não vesti roupas indecentes, eu falei da tua palavra para todo mundo. Vai perguntar, mas e o amor? Onde é que está? E aí que todo mundo desmancha. Foi o que aconteceu lá com o jovem rico, quando foi falar com Jesus. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim para ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou isso para testar ele, né? Falou: você sabe os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E aí o jovem se encheu: eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. E Jesus falou: então só falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que ele está falando? Só falta uma coisa, só ama o próximo. Só falta isso. E é justamente isso que o jovem não tinha. Justamente o principal. O que o Senhor está nos ensinando essa noite é: se apegue ao principal. Se apegue ao amor. Eu convido a vocês, para as próximas vezes que vocês vierem a frequentar este lugar, porque este é o lugar onde nós, a igreja do Senhor, nos reunimos. Nós somos irmãos, nós precisamos nos reunir. Mas a próxima vez que você vier aqui, antes de você vier, pergunte a si mesmo: por que é que eu vou lá? Por quê? Porque aí você vai ver se a sua intenção e o seu foco, o seu desejo realmente está em Deus ou se está em você mesmo. Ou então, antes de você abrir a tua Bíblia em casa, ou antes de você dobrar o seu joelho, é bom você perguntar: por que é que eu vou fazer isso? Porque se não for por amor, se for só por protocolo. Você sabia que Deus não conta quantas vezes você vem aos cultos na semana? Ele não conta. Ele não conta quanto tempo você fica de joelho. Ele não conta quantos capítulos da Bíblia você lê por dia. Ele não conta. Ele só está interessado em uma coisa: ele está interessado no que está dentro de você. As pessoas, elas são muito apegadas ao exterior. Elas são muito apegadas a fazerem as coisas para serem vistas. Mas Deus, Ele não olha como o homem olha. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E a pergunta dele é: o que é que está o nosso coração? Porque o que está no seu coração é o que vai dizer o porquê você faz aquilo que você faz. E porquê você fala aquilo que você fala. O que eu estou falando aqui hoje, o que o Senhor quer nos ensinar é que nós devemos ser movidos pelo amor.
As pessoas, elas falam muito, a igreja de hoje não é como a igreja de antigamente. A igreja de antigamente tinha milagres, vinha paralítico para o culto, o cara saía de lá andando, a pessoa vinha cega e saía de lá enxergando. É por causa disso que a igreja é diferente? Não, não é por causa disso não. A igreja de hoje é diferente da igreja de antigamente, porque a igreja de antigamente tinha amor. E a nossa, eu não sei o que tem. Mas parece que não se trata do mesmo amor. A palavra do Senhor nos diz que na era primitiva, da igreja primitiva, quando Jesus tinha acabado de morrer e ser ressurreto aos céus, falava que os irmãos vendiam tudo o que eles tinham para sustentar aqueles que tinham necessidade. É claro que aquilo era um contexto da época. Hoje é muito mais radical uma pessoa vender tudo que ela tem, com tantos planos governamentais que tem aí, Bolsa Família e outro tipo de coisa. Mas naquela época era uma coisa necessária, porque havia muita fome, havia muito mais necessidade. Mas olha até onde chegava o amor dos irmãos, em vender tudo que tinha, só para que não tivesse nenhum necessitado entre eles. Ou então olha só como é que estava o amor de Paulo. Paulo, ele olhou para o corpo dele, ele falou assim, isso aqui não vale mais nada. Eu vou dedicar tudo isso aqui para Deus. Paulo, você já é salvo, eu sei que eu já sou salvo, mas eu faço isso porque eu amo a Deus. E o Senhor nos pergunta essa noite, você me ama? Meus irmãos, eu sei que é complicado isso, eu pedi para Deus falar comigo também, mas a vontade do Senhor é essa. O primeiro passo para a gente mudar é sabendo o que a gente tem que mudar. E o Senhor hoje está nos dizendo, nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que mudar o que está aqui dentro. Porque se o que estiver aqui dentro continuar a mesma coisa, de nada adianta as mudanças que vão acontecer por fora. Jesus falou, não limpa somente o que está fora do prato, limpa o interior do prato. Deus não está falando, não purifique a tua aparência somente, purifique o teu coração. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem o amor de Deus no seu coração. Por mais que você ainda não tenha muita sabedoria em como aplicar esse amor que Deus colocou em você, mas a Bíblia diz que quem é salvo tem isso. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que Deus tem derramado o Espírito Santo dele e junto com o Espírito Santo dele, ele derramou o seu amor em nossos corações. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é Deus e Deus é amor. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, o amor de Deus está habitando em nós. Então, nós que somos salvos por Cristo Jesus, nós não podemos argumentar que nós não temos o amor de Deus para fazer as coisas. Deus nos deu esse amor e Ele exige que nesse amor seja colocado em prática. Eu lembro os irmãos aqui. As suas dívidas estão todas pagas. Pense bem nisso. Pense bem no tamanho da condenação que te esperava. E Jesus levou tudo isso embora. Em troca, ele só está pedindo, eu só quero o amor. Só isso que ele quer de nós. O amor é uma coisa que nós precisamos aprender a viver. É uma coisa que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Senão todos os nossos castelos serão puramente de areia. E quando vier a onda do mar, vai levar tudo embora. Por outro lado, essa mensagem também é linda, porque ela mostra uma coisa para a gente. O que Deus quer de você, Ele não quer de você proezas ou feitos mirabolantes. Porque existem pessoas que pensam que para serem aceitas por Deus, elas precisam construir um império. Existem pessoas que para ser aceitas por Deus, ela acha que ela tem que pregar para todo mundo, senão Deus vai olhar torto para ela. Existem pessoas que acham que tem que virar de ponta cabeça a vida dela para que ela possa ser aceita por Deus. Deus, Ele não exige que você faça proezas ou feitos mirabolantes. Tudo que Deus quer de você é sinceridade e fidelidade. Deus só quer que você seja fiel. Se eu pregar aqui e nenhum de vocês sair convencidos da palavra que foi pregada, Deus vai me amar do mesmo jeito.
A minha função não é convencer ninguém, a minha função é expor as Escrituras. Da mesma maneira que a sua única função é ser fiel a Deus e buscar seguir com a capacidade que Ele te deu a palavra que Ele nos ensinou. Só isso. O Senhor não vai cobrar de você, Ele vai chegar lá no céu, Ele não vai ficar perguntando quantas almas você converteu, né? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho. Ele não vai perguntar isso. Ele só quer sinceridade. Diante de Deus, mais vale um copo de água dado com sinceridade do que uma vida inteira entregue por próprio interesse. E por fim, eu finalizo a nossa reflexão. E se Jesus não tivesse se entregue por nós, por amor? Imagine que Jesus tivesse morrido por você, mas Ele não fez isso por amor, Ele fez isso por interesse. Ou Ele fez isso por obrigação, ou por qualquer outro tipo de coisa absurda que vocês possam imaginar. Eu sou sincero com vocês, se eu soubesse que Jesus não tinha me salvado por amor, muito provavelmente eu não estaria aqui. Eu não ia ter alegria nenhuma em louvar Ele. Eu não ia ter prazer nenhum em falar o nome dele. Ele me salvou, mas salvou porque tinha que salvar. O que há de mais nisso? Da mesma maneira que o Senhor não pode se alegrar de nada do que fizemos por interesse. Esse cara fez tudo isso, mas ele fez tudo isso porque ele estava pensando que através disso ele ia ser salvo. Ou ele fez tudo isso porque ele estava buscando aceitação. Ele não fez isso porque amava. Nós devemos ser sinceros ao Senhor. E ser sincero ao Senhor, você não precisa de muito. Não precisa de muito. O degrau mais baixo da escada cristã já te leva para o céu. E esse degrau mais baixo se chama pobreza de espírito. Se você não sabe mais ou menos aonde você está e nem para onde você deve ir, eu convido você, assim como eu, a retornar ao degrau mais baixo, ao ponto mais baixo, a descer. E nessa descida, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer os seus pecados diante de Deus e reconhecer que Ele é santo, que Ele é amoroso e que Ele é poderoso para te salvar dessa situação e para te ajudar em todos os seus caminhos. O Senhor, Ele me bate muito forte com tudo isso que foi ensinado. Mas eu convido vocês a fazer isso da mesma maneira que eu pretendo fazer hoje e na minha próxima semana. Vamos buscar descer e vamos procurar onde é que está o nosso amor. Porque no nosso amor é que nós vamos encontrar o nosso tesouro. E por que será que as pessoas achavam simples morrer por Jesus Cristo naquela época? Elas davam a vida por Jesus porque tinham amor. Morrer para Deus hoje parece uma coisa tão absurda, porque o amor tem fugido das nossas vidas. Mas a partir do momento que a gente encontra o nosso amor, servir ao Senhor se torna tão simples, tão automático quanto o nosso respirar. Se nós amamos a Deus, obedecer ao Senhor é uma coisa fácil. Afinal de contas, é uma coisa surpreendente, né? Que Jesus falou assim: tomem sobre vocês o meu fardo, porque ele é suave. Ora, existem pessoas que elas se matam, que elas se escambulham para viver no Evangelho. Que fardo suave é esse? O fardo só se torna suave a partir do momento que você ama. A partir do momento que você ama, todo o peso que está sobre as suas costas vai embora e você é feliz com Deus. Amém por isso? Eu convido os irmãos a ficar de pé. E o louvor já pode subir aqui. Meus irmãos, Deus não quer muito de você não. Deus, Ele só quer que você saiba quem você é e que peça ajuda para Ele, para que você possa se tornar quem Ele quer que você seja. Peça ajuda para Deus essa noite. Peça para Deus ajudar você a encontrar e ajudar você a exercitar o seu amor, porque é o amor que o Senhor requer de nós. Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai querido, exaltado seja o Teu nome pela Tua graça maravilhosa com a qual o Senhor nos resgatou. Bendito seja o Senhor por ter nos salvo das mãos do inferno, das mãos do pecado. Bendito seja o Senhor para a tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. Mas nosso pedido essa noite é: ensina-nos a amar, Pai.
Ensina-nos a amar da maneira que o Senhor quer que nós amemos. Ensina-nos a ser fiel ao Senhor. Derruba todas as nossas máscaras, Pai, e nos ajuda a ser sincero. Estes que, assim como eu, se colocam na Tua presença nessa noite, não é um grupo de super-homens, não é um grupo de super-heróis. São somente pecadores, miseráveis, caídos, dependentes da Tua graça. Viemos até ao Senhor, e eu não me canso de dizer isso, porque somos fracos e não porque somos fortes. Nós viemos até o Senhor, que é o nosso médico, não porque nós estamos sãos, mas porque nós somos doentes. Pai, atenta-te para nossas chagas, nos cura do nosso pecado, perdoa pelos momentos em que nós não exercitamos o amor que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, pois sem o Senhor tudo é impossível, mas quando o Senhor está perto, tudo está ao nosso alcance, porque é o Senhor quem traz as coisas para o nosso alcance, é o Senhor quem faz todo o trabalho. E por fim pedimos, não deixe essa palavra escapar do nosso coração, mas que nós possamos meditar nessa Tua maravilhosa lei de dia e de noite, para a honra e glória do Senhor que nos chamou. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo por isso, para todo sempre. Amém.